Hoje falaremos da 5ª SS Panzerdivision Viking, a divisão SS escandinava. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? A 5ª SS Panzerdivision Viking foi criada em dezembro de 1940. Inicialmente a divisão era conhecida como Germania, da SS Division Verfügungstruppe, mais tarde renomeada das Reich, no caso, a segunda Waffen-SS. Mas o título da unidade só foi alterado para Viking em janeiro de 1941. Em fevereiro, uma unidade de voluntários finlandeses, a Finnisches Frivilligenbataillon de Waffen-SS, foi criada e anexada à 5ª Divisão Panzer-SS. O treinamento da divisão ocorreu em Truppenübungsplatz, Riebeck. A divisão estava pronta para ação em abril de 1941. Nessa unidade, teve voluntários da Holanda, que no caso tiveram 631 holandeses que foram registrados no Regimento de Infantaria da Westland em junho de 1941. De Flandres, no caso os belgas de língua flamenga, na Infantaria Westland. Da Noruega, possuiu 294 noruegueses que foram relatados na divisão em 22 de junho de 1941, no Regimento de Infantaria Nordland. De acordo com alguns, outra unidade era composta por membros noruegueses, o SS Freiwilligen Panzergrenadier Abteilung, mas outros afirmam que era parte do Regimento Nordland e não independente. Da Dinamarca foram 216 dinamarqueses que foram relatados no Regimento de Infantaria Nordland, em junho de 1941. Outra unidade dinamarquesa foi formada chamada Danmark, que pode ter sido uma unidade especial. Da Suíça, há informações conflitantes de contribuição da Suíça para essa divisão, como sendo de um único indivíduo, enquanto outro registrou o nível em 800. Da Finlândia, tiveram 421 finlandeses que estavam na divisão em 1941, e o batalhão de voluntários finlandeses que falamos anteriormente foi adicionado em 1942. Da Suécia, há relatos que vários suecos serviram na divisão. Da Estônia, na SS Panzergrenadier Abteilung, em Narva. Da Valônia, que eram os belgas falantes do francês. Esses membros serviram na Sturmbrigade Wallonien, que já falamos anteriormente em outro episódio. E por último também a Volksdeutsch. Alguns substitutos divisionais foram recrutados entre os Volksdeutsch da região dos Balcãs e alguns outros lugares. A 5ª Panzer-SS Viking viu a ação pela primeira vez como parte do Grupo de Exércitos Sul, lutando em Tarnopolin-Halácia, em 29 de junho de 1941. Em agosto de 1941, a divisão lutou no rio Dnieper, ou Dnipro, em tentativas de estabelecer uma cabeça de ponte. Logo depois, a divisão se moveu para Dnipropetrovsk e para Rostov, no caso Rostov. No inverno de 1941, a divisão voltou para a linha do rio Mius, onde passou os meses de inverno. Quando os alemães lançaram ofensivas na primavera e no verão de 1942, a Viking lutou na região do Cáucaso e, através dela, avançando muito para o sul. A Viking permaneceu na região do Cáucaso até a primavera de 1943. Na divisão Viking, como era comum em muitas divisões, elementos foram adicionados e removidos muitas vezes ao longo de sua existência. O Regimento Nordland foi removido para ajudar a estabelecer outra divisão Waffen-SS, assim como elementos da 5ª Divisão Panzer-SS, que continham membros escandinavos. Além disso, Narva, uma unidade estoniana, foi transferida para a divisão e então removida em 1944. Em outubro de 1943, a 5ª Divisão Panzer-SS foi renomeada como uma Divisão Panzer-SS completa. No verão e outono de 1943, a divisão lutou em operações defensivas na área de Kharkov e no rio Dnipro. Quando os soviéticos lançaram sua ofensiva massiva contra o Grupo de Exércitos Centro, em junho de 1944, a Viking foi uma das muitas divisões que ficaram presas em vários bolsões que foram criados quando os soviéticos correram para o oeste em direção ao Reich. A Viking ficou presa nos bolsões de Cherkassy e sendo a única unidade Panzer naquele bolsão. Foi essa unidade que liderou na tentativa de escapar dessa situação. Na época, uma formação estrangeira independente, a Wallonien, fazia parte da Viking. Embora a 5ª Divisão Panzer-SS tenha conseguido escapar, ela perdeu uma grande quantidade de tanques, de equipamentos e de pessoal. Os homens e equipamentos restantes que conseguiram sobreviver ao bolsão de Cherkassy foram formados em um Kampfgruppe, que logo foi transferido para a Polônia e amalgamado em uma reformada 5ª SS Panzerdivision Viking.
Ao mesmo tempo em que a Viking foi reformada, os soviéticos avançaram até o rio Vístula e Varsóvia, na Polônia. A Viking participou das tentativas desesperadas junto com a Dritte SS Panzerdivision Totenkopf e com a 19. Panzerdivision da Wehrmacht para conter o avanço soviético. A SS Viking ajudou a expulsar os soviéticos de Varsóvia de volta através do rio Vístula, onde a frente se estabilizou até janeiro de 1945. Logo depois, a SS Viking foi retirada de Varsóvia em dezembro de 1944 e transferida para o sul, para a tentativa de invasão a Budapeste para resgatar 45 mil alemães presos localizados naquela cidade. A SS Viking avançou por 2 semanas, mas não conseguiu chegar à cidade contra a força e os recursos soviéticos massivos. A SS Viking então lutou a oeste de Budapeste em operações mais defensivas, movendo-se para a área da Tchecoslováquia, onde a divisão se rendeu aos soviéticos em maio de 1945. Há relatos que dizem que a 5ª Divisão SS Viking não somente lutou na frente oriental, como na ocidental, também como é relatado. No caso, a SS Kampfgruppe Viking, em algumas fontes listado como Kampfgruppe Nikolosy Lech, liderado pelo SS Hauptstammbführer Kai Nikolosy Lech, que foi enviado para a Alemanha em abril de 1945 para pegar novos tanques em Paderborn, com cerca de 150 homens, depois de combates pesados com as forças dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Eles foram forçados a mudar seus planos e procurar veículos em outro lugar. No dia 6, eles localizaram 13 Schützenpanzerkampfwagen, Sonderkraftfahrzeuge 250 e Sonderkraftfahrzeuge 251. No caso, 13 carros de combate em um depósito de veículos da Wehrmacht, perto de Bickenburg. E 2 dias depois, eles localizaram 7 Jagdpanther nas instalações de montagem do MNH em Hannover, Latzen. Eles usariam esses veículos com sucesso na luta contra a 84ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, sob o comando do Major-General Alexander Bowling, até o dia 16, quando Nikolosy Lech foi forçado a se render. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram pelo que acreditavam e foram soldados formidáveis, deram seu melhor, independente da adversidade que tiveram. Um exemplo de soldado foi de um soldado muito conhecido da Segunda Guerra Mundial, Lauri Torni, que lutou sob 3 bandeiras: finlandesa durante a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação, alemã em 1941 e novamente após a paz finlandesa com a União Soviética, e finalmente nos Estados Unidos como membro das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos e na Guerra do Vietnã. No próximo episódio falaremos da Georgische Legion, que foram soldados georgianos da Wehrmacht. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.